Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa noite de quarta-feira, né? É um momento especial esse nosso encontro aqui, né? Quando a gente se reúne assim para a gente falar da mensagem de Jesus, sempre é libertador, para quem ouve e para quem fala, né? Um excelente dia de frio para todos nós, porque o frio é muito bom. Existem espíritos desencarnados que gostariam de ter um corpo para sentir frio e não tem. Nós temos, né? Então, gratidão pelo frio. Logo, logo passa e já vem um calor. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre uma passagem do Evangelho que é maravilhosa, extraordinária. É sobre uma parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano. Vocês conhecem? Não? Então, primeiro vamos entender um pouquinho o que é uma parábola, né? Sabe quando a gente quer falar alguma coisa para a criança, mas a gente não pode falar na nossa linguagem, né? A gente agacha, muda o tom de voz, né? Fala assim, olha, tá, o papai, a mamãe, tal. A gente muda a linguagem, não é assim? Para que a criança possa entender aquilo que a gente quer dizer. Não é assim que a gente faz? O que é que Jesus fez? Jesus é um espírito de alta hierarquia, né? Um espírito muito elevado, e ele precisava nos ensinar alguns princípios fundamentais, algumas coisas básicas, mas nós somos como crianças. Então ele precisava traduzir esses ensinamentos em um conto, que a gente chama de parábola, né? Como se fosse uma história. E ele vai aproveitar os momentos necessários e vai nos contar essa história. Só que de trás dessa história tem todo um ensinamento muito profundo. E é isso que a gente vai ver hoje, tá joia? Então, a oportunidade era o seguinte, a parábola é a parábola do bom samaritano. Mas antes de contar a parábola e da gente refletir, eu gostaria de trazer dois fatos históricos muito importantes da época de Jesus para a gente entender o porquê que ele conta essa parábola, tá joia? O primeiro fato é o seguinte, a cidade de Jerusalém é uma cidade geograficamente que está a 1.200 metros acima do nível do mar, né? Então é uma cidade que está num planalto, num alto, ok? E ele vai fazer um paralelo entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que está, eu acho que a 80 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade muito antiga, uma das primeiras cidades da humanidade é Jericó. Só que Jericó está a 200 metros abaixo do nível do mar. Deu para entender? Então, para quem vai de Jericó para Jerusalém, na verdade é uma subida, né? Como se fosse da Baixada Santista para São Paulo, né? Tem uma subida, tem uma serra para subir, né? E quando a gente vai para a Baixada Santista, como é que a gente faz? Fala que a gente desceu a serra, não é assim? Só para a gente entender a geografia. Jericó lá embaixo e Jerusalém lá em cima, beleza? Isso é um fato histórico muito importante para a gente entender a parábola. O outro fato histórico é que os judeus daquela época, eles estavam divididos em dois grupos. Tinha a cidade deles lá, onde hoje é Israel, e era dividido ao meio, mais ou menos assim. A turma de baixo eram os judeus mais tradicionais. Era a região da Judéia, era o pessoal que preservava rigorosamente a lei de Moisés, né? Então eles não se misturavam com outros povos, né? Eles não tinham outras religiões, eles eram bem caxias, digamos assim, bem conservadores, assim, bem tradicionais mesmo, né? Bem rigorosos, né? E a turma de cima era o reino de Samaria. A turma lá de Samaria era o povo, era judeus também, mas eram judeus muito mais liberais, muito mais soltos, né? Eles se casavam com outros povos, né? E eles criaram uma rixa muito grande. Os judeus do sul da Judéia odiavam os judeus do norte. Porque os judeus do norte, eles não levavam essa lei de Moisés muito a ferro e a fogo. Entende? Tranquilo? Dá para entender? E aí,
os judeus do sul odiavam a turma do norte. Como é que chamava a turma do norte? Os samaritanos, né? Os samaritanos tinham outro templo. Já ouviram falar do templo de Jerusalém? Então os samaritanos tinham outro templo. Eles não seguiam aquele rigor do judaísmo. Quando o samaritano passava próximo de um judeu, o judeu cuspia do lado, numa demonstração de repúdia, tipo assim, não te quero aqui, não gosto de você, sai da minha frente, tá joia? Então chegou um sacerdote para Jesus muito curioso, muito seduzido, né? Como nós aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque a gente veio buscar alguma coisa, uma necessidade, uma curiosidade, sei lá. Eu também vim por uma necessidade, por uma curiosidade. A diferença entre vocês e eu é que eu estou em pé falando e vocês estão sentados ouvindo. Mas nós estamos na mesma busca das mesmas coisas. Então, um de nós era sacerdote e chegou para Jesus e falou: mestre, o que é que eu preciso para entrar no reino dos céus? É a mesma indagação que a gente faz hoje, né? Ô, seu Luiz, o que é que eu preciso para melhorar de vida? O que é que eu preciso fazer para viver mais, para viver melhor? O que é que eu tenho que fazer? Não é assim a nossa indagação? Então, aquele sacerdote somos nós hoje, com as mesmas indagações. E Jesus fala assim: olha, é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer colocar a divindade em primeiro lugar, né? Colocar o mundo espiritual, a realidade espiritual em primeiro lugar na nossa vida. E em segundo lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha, fácil isso, né? Primeiro lugar, Deus, a gente entender que nós somos espíritos e estamos em um mundo material, então existe uma realidade espiritual. E em segundo lugar, amar as pessoas. A nossa salvação está na outra pessoa. A nossa salvação não está nos livros, não está na religião, não está no culto, não está na celebração, né? O nosso bem-estar, o que a gente busca sempre está na outra pessoa. E a outra pessoa está lá em casa com a gente, não é verdade? Então Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso deixou o sacerdote muito confuso. Porque a gente até vem ao centro, a gente até estuda, a gente até toma o passe, participa de uma religião, de um grupo, mas quando se fala do outro, embaça, né? Nossa, né? Mas o outro, né? Às vezes a gente conhece gente que fala assim: nossa, eu odeio trabalhar com gente, né? Eu odeio trabalhar com gente, cara. É tão maravilhoso as pessoas, né? Eu adoro as pessoas, cara. Eu adoro gente. Se eu pudesse, eu estava com gente o tempo todo. E aí deixou o sacerdote meio: caramba, mas quem é o meu próximo? Porque para nós hoje, quando a gente fala o próximo, a gente entende todo mundo, né? Baiano, paulista, negro, branco, rico, pobre, isso é fácil para a gente entender, não é? Mas para o judeu não era tão fácil assim. Porque os judeus eram um povo muito fechado. Então, quando Jesus fala amar o teu próximo, ele queria entender o que Jesus estava querendo dizer com esse próximo. Espera um pouquinho, um próximo é um romano, né? Porque os romanos escravizavam ele, né? Dominavam politicamente. Esse cara não está querendo dizer que o meu próximo pode ser um romano, né? Então deixa eu perguntar direito. Mestre, quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que tu está dizendo que eu tenho que amar? Aí Jesus começa a contar a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Cada fala da parábola, cada situação que Jesus usa, cada cena, cada elemento é muito importante para a gente entender o significado que está por detrás, ok? Um homem, Jesus começou a falar, um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele caiu na mão de ladrões e salteadores. Ficou jogado na sarjeta, quase morto, sangrando. Eis que fazia o mesmo caminho. Preste bem atenção na fala.
Eis que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu a situação, não fez nada e foi embora. Eis que descia também pelo mesmo caminho um levita. Viu, olhou, percebeu a situação e não fez absolutamente nada. Foi embora. Agora muda a fala, tá? Eis que passava por ali um samaritano. Então Jesus vai usar a figura do samaritano, não é à toa, ok? Eis que passava por ali um samaritano. Olhou e sentiu uma coisa muito estranha. Olhou, pegou aquele moço, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, cuidou, curou suas feridas, gastou dinheiro com aquele homem na hospedaria, mas ele precisava ir embora. E ele falou para o moço da hospedaria: cuida dele para mim, eu vou te deixar mais dinheiro, se não der, eu te pago a diferença, mas você cuida desse moço para mim. E assim foi embora. Aí Jesus vira para o sacerdote e diz o seguinte: e aí, meu caro? E aí, meu caro fariseu? Né? E aí, meu morador de Itaquaquecetuba? Para nós que estamos aqui entre quatro paredes, se a gente veio aqui, a gente veio buscar alguma coisa. Concorda? E é essa alguma coisa que a gente precisa levar daqui hoje. Quem você acha que foi o próximo dele? Percebe que Jesus ensina perguntando, né? E aí? Reflete comigo. Você mesmo agora responda. Quem foi o próximo dele? Ah, Senhor, foi o samaritano. E Jesus sempre encerra o seguinte com uma palavra muito dura. Eu costumo dizer que Jesus é duro. Ele fala o seguinte: vá e faça o mesmo. Difícil, né? Só para quem é ousado mesmo, ir e fazer a mesma coisa, né? Porque mexe com o nosso. Agora vamos entender a parábola. Essa foi a parábola, essa é o conto, essa é a história. Agora vamos entender a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que é Jerusalém? Jerusalém era a cidade do grande rei. Jerusalém era a cidade onde se adorava a Deus. Jerusalém é a cidade onde existia o templo. Então Jerusalém é a representação do que há de mais nobre, de mais belo, de mais espiritual, de mais elevado. E Jericó? Jericó está abaixo. Jericó representa o mundo material. O mundo material. Sabe quando a gente está em Jerusalém? Quando nós estamos em estado meio que estado de graça, assim, sabe? Às vezes você vem aqui ao centro, ouve o evangelho, você já passaram por isso. Toma um passe, você sai daqui assim meio leve, sabe? Você sai daqui em estado de Jerusalém. Lembra do primeiro beijo? Fui longe agora, né? Aquele primeiro beijo? Nossa! A gente entrou em alfa assim, né, Sr. Luiz? Assim, né? A primeira namorada, o primeiro namorado, sabe aquela coisa, êxtase? Você está em Jerusalém quando você está assim. Sabe quando você está assim, meio andando, viajando, você lê um livro, você ouve alguma coisa e você percebe, você obtém uma resposta que você estava buscando há muito tempo e dá aquele start assim, você fala: nossa, agora eu entendi. Isso é Jerusalém, percebe? É um estado elevado de graça, de consciência, de luminosidade. Porém, o mundo material nos provoca, o mundo material nos seduz, o mundo material nos convida o tempo todo. Os prazeres da matéria, as realizações da matéria, estão o tempo todo nos convidando.
curte isso, compra aquilo, você precisa disso, você não sei o que, você precisa ser o melhor, percebe? E aí a gente não consegue se manter nesse estado de graça o tempo todo. Às vezes a gente vem aqui no centro, entra nesse estado de graça, aí sai na rua. Quando chega ali, a primeira moça que passa na nossa frente, a gente já se aborrece. Chega em casa, aquele tom meio desagradável, a gente já se aborrece. Passa alguém, nos dá uma fechada no trânsito, pronto, acabou o dia. Tudo isso é descida. Tudo isso é sair do estado de graça para o estado mais mundano, mais perverso. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó é quando a gente faz essa descida emocional, essa descida moral. Quando a gente despenca emocionalmente, está compreendendo? E quando a gente despenca emocionalmente, quando a gente não consegue se manter nesse estado, a gente cai nas mãos de ladrões e salteadores. O que são ladrões e salteadores? São os percalços da vida. É aquilo que consome a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vitalidade, as nossas forças. A gente cai e a gente se machuca, a gente entra em depressão, estado de ansiedade, medo, angústia, tristeza. É quando nós saímos de um estado alegre e descemos para Jericó. Por isso que Jesus diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, caiu na mão de ladrões e salteadores. Só que a gente não consegue se manter muito tempo no estado de Jerusalém. A vida é sempre assim, ó, um vai e vem. A gente sobe, desce, né? A gente não consegue se manter muito em estado alfa, lá em cima, assim, nessa vibração, nesse entendimento. A gente, vou contar uma história para vocês rapidinho. Jesus estava com bate-papo com o Pedro, né? Vocês sabem que eu sou o Pedro, eu acho que eu esqueci de falar, né? Eu sou o Pedro, mas não foi comigo não, foi o outro Pedro, tá bom? Sou o outro Pedro. E aí, Jesus estava num bate-papo assim particular com o Pedro, e falou assim, Pedro, o que tu acha, o que os homens, o que as pessoas falam de mim? O que as pessoas andam falando de mim por aí, Pedro? Aí Pedro falou, ah, Senhor, uns dizem que tu é Elias. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Outros dizem que tu é João Batista que voltou. João Batista tinha sido degolado pelo Herodes. Outros dizem que tu é um dos grandes profetas. Ah, Pedro, legal. E você, Pedro? O que tu acha que eu sou? Olha que papo legal. Queria eu estar lá assim do lado, só observando assim o papo, né? Então aí, Pedro, o que é que tu... Aí, ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu que te mostrou isso. Legal, né? Então Jesus está dizendo, Pedro, você está em Jerusalém, você está iluminado, você está inspirado hoje, Pedro. Você está tão inspirado que você foi revelado para você quem eu sou. Pedro, mas eu vou te contar uma coisa, cara. Olha, vai acontecer uns fatos aí, eu vou ser preso. Aí Pedro começou a descer para Jericó. Pedro começou a ficar aborrecido. Pedro, é o seguinte, cara, eles vão me prender. Foi falando devagar. E o sangue de Pedro começou a ferver. Acontece isso com a gente? Vai acontecendo alguma coisa e a gente vai perdendo equilíbrio. A gente vai... Quando pensa que não, a gente ataca, né? A gente perde as estribeiras, né? Assim, detona mesmo, né? Eu vou ser morto, Pedro. Eu vou ser morto crucificado. Não, Senhor. Eu não vou deixar você morrer, não. E Pedro perdeu as estribeiras quando Jesus falou o negócio. Aí Pedro falou, afasta-te de mim, Satanás. No mesmo momento em que Pedro estava elevado,
Pedro estava envolvido com um espírito perverso de não aceitação. Percebe? Ó, Pedro estava em alta, caiu. Percebe o que é descer de Jerusalém para Jericó? Nós estamos assim o tempo todo. Subimos, caímos, subimos, caímos, subimos, caímos. A gente vai treinando até a gente conseguir ficar um pouquinho mais tempo em alta, né? Lá em cima, né? Tal. Beleza? Esse é o treinamento. Se hoje eu conseguir ficar meio-dia, vou tentar ficar o dia todo. Vamos ver como é que é? Beleza. Entendeu o que é descer de Jerusalém para Jericó? Bem, e aí tinha um cara que fazia o mesmo caminho. O que é fazer o mesmo caminho? Estava também descendo de Jerusalém para Jericó. Era um sacerdote. O sacerdote estava fazendo o mesmo caminho. Também estava em processo de descida. Quando a gente está nesse processo de descida, a gente sente alguma coisa por alguém que está sofrendo? Não sente. Não importa se você é um sacerdote. Percebe? Então o sacerdote está representando quem? Eu, quando eu me visto com uma roupagem religiosa e me acho melhor do que você. Quando a gente se veste, quando a gente se esconde atrás da religião, sabe? Então Jesus vai chamar a gente, quando a gente faz isso, de um lobo vestido de ovelha. Faz o mesmo caminho, está na mesma condição espiritual de todos nós. E não sente absolutamente nada por aquele que está na sarjeta. Então não se iluda com o universo da religião. Não é pelo fato de eu estar aqui falando com vocês que eu tenho uma moral, sabe, que eu pratico tudo que eu falo e que eu mereço. Não faça isso. Não entregue a sua vida, a sua existência, toda a sua confiança só porque o outro é religioso. Ser religioso não significa absolutamente nada. A religião é apenas e tão somente um rótulo. Precisamos entender qual é a moral da pessoa. Não se iluda com a religião. Descia também pelo mesmo caminho um levita. Quem é o levita? Aquele que representa a lei. Para nós hoje seria o quê? Seria o juiz, o advogado, o político, o policial. Mas também estava fazendo o mesmo caminho. Lembra? Então, cada fala da parábola tem um significado muito profundo. Perceberam? O levita estava fazendo o mesmo caminho. E quando faz o mesmo caminho, não sente absolutamente nada. Está em processo também de decadência. Agora, alguém que não estava fazendo o mesmo caminho, vocês perceberam a diferença? Alguém que estava passando por ali, sentiu uma coisa estranha. O que é que esse cara sentiu? Uma palavra só. O que é que ele sentiu que fez com que ele fosse lá, pegasse aquele cara e levasse para o hospedaria? Me ajudem. Piedade? Amor. Tem outra palavra. Amor. Tem outra palavra. Caridade. Tem outra palavra. Fraternidade. Tem outra palavra. Eu sei. Compaixão. Tá? Compaixão. Compaixão. Você quer ser curado? O sentimento de compaixão te cura. Eu ia falar empatia. Não, assim, eu gosto mesmo da palavra compaixão. Compaixão, né? Porque representa mesmo um sentimento. Percebe? É alguma coisa que mexe nas entranhas. Esse sentimento de compaixão é aquele que cura, gente. É aquele que nos liberta. É aquele que nos faz subir para Jerusalém. O que faz a gente sair de Jericó e voltar para Jerusalém é um negócio chamado compaixão. Não dá para ver o outro sofrendo e lavar as mãos e virar as costas e dizer: eu não gosto de trabalhar com gente. Não pode fazer isso. Está pedindo para ser doente.
está pedindo para cair na sarjeta. A cereja do bolo do ensinamento de Jesus é a compaixão. Foram 10 pessoas leprosas pedir para Jesus ser curado. 10. Jesus foi lá, pá, curou os 10. Foram embora. Lá no meio do caminho, teve um que sentiu um negócio estranho. E ele voltou. Voltou para quê mesmo? Ele voltou para agradecer. Aquele que voltou para agradecer, ele sentiu uma coisa estranha dentro dele, percebe? Sentiu um comichame. Ele reconheceu uma coisa diferente. Aquele que voltou para agradecer, ele reconheceu. Tem certeza, esse daí nunca mais voltará leproso. Os outros 9 foram lá, receberam a cura e continuaram fazendo as mesmas coisas e não sentiu absolutamente nada, não foi tocado. Esses 9 voltarão leprosos novamente na próxima vez. Perceberam o impacto que é sentir compaixão? Agora, aí quem foi mesmo que sentiu a compaixão? Um samaritano. Agora eu pergunto para vocês, pensem aí, quem é o samaritano da vida de vocês? Quem é aquela pessoa? Pensa aí, todos nós temos um tipo de pessoa, que nós não somos fogo que se cheira. Todos nós temos um tipo de pessoa que a gente não gostaria de sentar com ele na mesa. Ele fala assim, essa pessoa não foi aqui. Esse, não é essa pessoa, esse tipo de gente, né? Esse não. Esse sim, esse também. Mas esse não. Temos ou não temos? Fala sério. Temos. Possa ser que esse cara, ou essa mulher, essa pessoa, seja um samaritano. Possa ser que essa pessoa que a gente exclua, como os judeus excluíam os samaritanos, possa ser que essa pessoa é portadora de compaixão ao qual nós não sentimos compaixão. Percebe? Vou dar outro casinho para vocês. Tinha um passarinho, assim, lá no galho, olhava para baixo, tinha uma carreira de formigas. Ele, comeu uma formiga e subiu. Pá, comia a formiga e subia. Pá. O dia inteiro comendo as formigas. A semana inteira. Foi dormir, voltou no outro dia, comendo a formiga. Comendo a formiga. Comendo a formiga. O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, 10 anos inteiros. Chegou um dia que ele morreu. E ele caiu. Quem comeu o passarinho? A formiga. Gente, a coisa mais avassaladora é a proposta de Jesus. Porque Jesus está pedindo assim para a gente, inclua, abraça, põe para dentro, aconchega. E a gente fala, esse não, aquele também não. Mas fulano não. Não é duro ouvir a mensagem de Jesus? Eu costumo dizer que é duro. A gente quer afastar e Jesus fala, acolhe, abraça, sinta esse negócio chamado compaixão. Vocês querem ter um samaritano na vida de vocês? Querem ou não querem? Quer alguém que cuida de vocês? No momento difícil? No momento de necessidade? No momento da doença, da dor, do desamor, no desemprego, na ausência de... Quer alguém que cuida, que zela? Só que esta pessoa, ela tem que ser construída dentro de nós. Percebe? Só teremos um samaritano na nossa existência quando a gente for este samaritano para alguém. Esta é a sacada. Percebe? Você é um samaritano? Você é aquela pessoa que cuida? É aquela pessoa que zela?
tem uma listinha de aniversários, pelo menos da família, eu não vou nem falar dos amigos, tem pelo menos a listinha de aniversário dos amigos, da família? Quando alguém está doente, você liga perguntando, você está bem? Olha, eu vou aí te visitar. Você é o primeiro a dizer, olha, eu vou cuidar de você. Eu vou estar com você. Isso é ser o samaritano, gente. Isso é olhar para o outro que está doente e cuidar e zelar. Você está plantando os samaritanos na existência para você. Agora, a gente nunca faz isso. E no momento da dor, do desamor, a gente deseja um samaritano na nossa vida. Às vezes aparece alguns, né? Pela graça de Deus, né? Mas se a gente construir esse samaritano, se a gente for um samaritano, eu não estou dizendo que eu sou um samaritano, mas eu peguei a dengue aí. Nossa, a dengue parece que não é uma doença física, é uma doença espiritual, não é possível agora daquilo. Eu nunca senti aquilo. E minha foi leve, passei 2 dias assim acamado. Você não tem força para nada, você não tem vontade para nada, você não tem vontade de comer nada, de beber nada. A sua vontade é ficar parado assim, inexistente assim, você entendeu? Aí o filho vem, você não sei o que, a esposa vem não sei o que, e aí a irmã liga, e a sobrinha liga, e um vem fazer uma coisa e o outro vai te levar. Nossa, que legal, assim, né? Eu odeio assim. É muito por um lado, mas você parece que você é cuidado assim e tal, né? Eu fico imaginando, nossa, a gente já pensou alguém com dengue que mora sozinho, sabe? Fica doente, não tem alguém para ele fazer uma sopa. Tudo que eu queria era tomar só uma sopa, parecia mais 10 sopas para mim. Nossa, será que eu fui algum samaritano para alguém? Para ter tantos samaritanos assim na minha vida? Percebe, pessoal? Olha quanto ensinamento profundo nesta parábola do bom samaritano da nossa vida, né? Para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho só. Vou pedir para o dirigente me permitir isso, um pouquinho só. O que vocês acharam dessa parábola? O que vocês acharam dessa quarta-feira que nós estamos em Jerusalém aqui? Curtiram? Querem falar? Querem perguntar alguma coisa? Conta para mim. Gostei da sua inspiração, realmente foi um ensinamento muito bom. E a sua maneira de se expressar, de colocar, foi realmente... tocou o espírito acredito que não só menos, como de todos aqui. Tá, joia. Legal. Deu vontade de ser um samaritano, né? Deu vontade de ser samaritano? Eu estou aqui me lembrando que eu já vi casos do samaritano ser aquele que foi excluído. Aquele que menos você acolheu é que cuidou de você. Exatamente. O que mais? Eu adorei a palestra. Adorou? Vai ser uma samaritana? Já é uma samaritana? Ah, eu creio que eu sou uma samaritana. Estamos a caminho. Estamos a caminho. É. Bom, gostei disso. Vamos indo, né? Estamos em construção. Quer falar alguma coisa? Então, eu estou buscando aí ser, né? Eu acho que é bem isso, né? O que a gente vai colher, o que a gente planta aqui é o que a gente vai colher lá na frente. Então, nós somos reflexo das nossas ações. Posso te dar uma luz aí? Cara, qual é o teu nome? Alex? Alex, a gente planta aqui e a gente colhe muito mais do que a gente plantou, cara. Te garanto isso. A colheita é em abundância. Você planta 1 grão e você tem uma saca de coisas. Pode acreditar nisso. Pode plantar. Nem precisa ficar esperando que você vai colher. Você vai colher muito mais do que você plantou. Te garanto isso. Beleza? Mais alguém aqui? Não mesmo? Palestra bem profundo e o que você falou aconteceu comigo semana passada e hoje também. Em Jerusalém, 10º. Aí, nossa, é terrível mesmo. Aí quando você respira, aí faz uma prece, calma. Aí sobe de novo. Aí sobe de novo, Legal ter essa consciência, né? Putz, tô descendo, cara, tô triste, tô angustiado, tô sofrendo e tal.
preciso fazer alguma coisa para não chegar em Jericó, né? Não quero chegar em Jericó, não quero ficar em Jericó, né? A gente faz alguma coisa e sobe, né? Faz uma prece, faz uma leitura, vem no centro, vai ser voluntariado, né? Vai fazer um trabalho voluntário, vai se impactar com o sofrimento do outro, ele vai falar, caramba, eu não sofro nada, eu pensei que eu que sofria tanto. Se a gente descobre que a gente não sofre nada em relação à dor do outro, né? A dor do outro nos cura, nos fortalece, ok? Pessoal, muito bom estar com vocês. Obrigado por estar com a gente nessa quarta-feira. Eu espero que da próxima vez a gente traga uma outra parábola. Eu adoro as parábolas, tá bom? Espero que a gente saia daqui um pouquinho, com um pouquinho de ideia diferente do que quando a gente entrou, ok? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos envolva sempre. Amém. Obrigado, gente.